Nunca fomos o tipo de casal que procurava os destinos mais badalados. Na verdade, quanto menos conhecidos os lugares, mais nos sentíamos atraídos. Era como se essas rotas esquecidas tivessem algo a mais, uma essência ainda não corrompida pelas vitrines turísticas. Mas existe um motivo para certos lugares não estarem em mapas, e aprendi isso da pior forma. Ainda lembro do cheiro de terra molhada misturado com um leve aroma de enxofre quando descemos do ônibus naquela pequena cidade no interior do Paraná. O nome da vila sequer aparece no GPS, e os moradores locais se referiam a ela apenas como a última antes do silêncio. Aquilo me soou poético na hora, talvez até charmoso. Hoje, penso que foi um aviso. Eu e a Júlia estávamos juntos havia 5 anos, e aquela viagem era uma espécie de presente por termos conseguido tirar férias sincronizadas. Escolhemos o destino por acaso, uma indicação solta num fórum de trilhas e turismo alternativo. As poucas fotos disponíveis mostravam uma pousada rústica cercada por mata, com uma antiga cachoeira ao fundo. Parecia perfeito. A pousada realmente existia, embora já não recebesse hóspedes há muito tempo. O casal de idosos que nos atendeu parecia hesitante em nos acomodar, mas acabou cedendo quando mencionamos que queríamos apenas paz e natureza. O lugar tinha uma beleza melancólica, quase mística. Ventava o tempo todo, mesmo sem árvores balançando. E à noite, o céu permanecia opaco, como se algo além das nuvens bloqueasse as estrelas. A primeira noite foi silenciosa demais. Não o silêncio natural da mata, esse tem vida, mas um silêncio paralisante, que fazia a gente se ouvir engolindo seco. O quarto era simples, com móveis antigos e um espelho oval preso à parede oposta à cama. Não sei explicar o motivo, mas pedi para Júlia cobrir o espelho com uma toalha antes de dormirmos. Algo naquela superfície refletida parecia desalinhado, como se o quarto mostrado ali fosse uma versão levemente errada do real. No dia seguinte, tentamos visitar a tal cachoeira, seguindo uma trilha demarcada com fitas vermelhas. Andamos por horas, e quando estávamos prestes a desistir, demos de cara com uma clareira circular, no meio da qual havia um poço de pedras coberto por tábuas e galhos. Em volta, pequenas esculturas de barro, todas com o rosto virado para o centro. Júlia queria tirar fotos, mas o celular dela não ligava. O meu mostrava o visor invertido, como se estivesse filmando de dentro para fora. Decidimos voltar à pousada, mas os caminhos pareciam diferentes. As fitas vermelhas estavam em galhos que eu juro não estarem ali antes. A vegetação parecia se fechar lentamente atrás da gente, como se não quisesse que saíssemos. Voltamos ao entardecer, exaustos e com uma sensação estranha, como se algo tivesse caminhado atrás de nós o tempo todo. À noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi a Júlia falando com alguém no banheiro. Levantei para ver, achando que talvez fosse uma ligação no viva voz. Mas ela estava sozinha, encarando o espelho, murmurando algo que eu não reconhecia como português. Quando me aproximei, ela piscou, como se tivesse acordado de um transe, e não lembrava de nada. O espelho não estava mais coberto. Só que havia algo nele, uma mancha opaca, que lembrava um rosto grudado do outro lado, como se alguém tivesse pressionado a face contra o vidro, do lado de dentro. A partir da terceira noite, tudo se desfez de vez. Comecei a ouvir sussurros vindo do fundo do armário, mesmo trancado. A cama afundava levemente do lado da Júlia, mesmo quando ela não estava deitada. E os quadros pendurados na sala mudavam de posição durante a madrugada. Decidimos ir embora, mas o casal da pousada desapareceu. O carro que nos levou até lá também. Não havia sinal de rede, nem caminho visível para a estrada. A vila estava vazia. Cada casa parecia abandonada há décadas. Tentamos sair a pé, seguindo o nascer do sol como orientação. Caminhamos por horas até encontrar novamente a clareira. A mesma. As figuras de barro agora estavam caídas, com rostos rachados. O poço parecia respirar, emitindo um som úmido e constante, como uma exalação subterrânea. Júlia foi até a beirada, como hipnotizada. Eu tentei impedi-la, mas ela me empurrou. Os olhos dela estavam completamente escuros. Não sei quanto tempo se passou desde então. Fui encontrado dias depois por um grupo de trilheiros. Estava desidratado, com marcas de arranhões profundos nas pernas, como se tivesse caminhado por um matagal espinhoso. Júlia nunca foi encontrada. A polícia não levou a sério o que contei. No relatório, disseram que ela provavelmente se perdeu e sofreu um acidente. Mas ninguém conseguiu localizar a vila.
Nem mesmo os registros da reserva natural daquela área existem mais. Meu celular, quando foi recuperado, só tinha um único vídeo salvo, uma gravação tremida da clareira, feita do ponto de vista do poço. Eu apareço na imagem, parado, olhando para a câmera. Só que eu não estava filmando, e não lembro de ter chegado tão perto da borda. Às vezes, à noite, recebo mensagens de texto com palavras que não fazem sentido. Símbolos, repetições, frases como "ela está perto" ou "o poço nunca dorme". Os espelhos da minha casa embaçam sozinhos, e meu reflexo às vezes demora a me imitar. Não sei o que deixamos escapar quando invadimos aquele espaço, mas tenho certeza de que não fomos os primeiros. Talvez por isso a vila não esteja nos mapas. Talvez por isso o casal da pousada tenha desaparecido. E talvez a Júlia nunca tenha saído daquele espelho. Você já teve a sensação de que seu reflexo está te observando, e não o contrário? Então me diga, se um dia você se vir piscando para si mesmo sem querer, vai confiar no que está vendo? Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Na verdade, até hoje eu não tenho certeza se o que aconteceu foi real ou um tipo de surto, uma falha da minha mente tentando me proteger de algo que eu não deveria ter visto. Mas tem dias, principalmente quando o céu está cinza e o vento sopra de um jeito esquisito, que eu sinto aquele cheiro de madeira úmida e ferro enferrujado e sei, com toda certeza, que aquilo foi real. Faz alguns anos, eu estava numa fase confusa da minha vida. Recém-separado, morando sozinho num apartamento antigo alugado às pressas, e tentando organizar as peças de uma rotina despedaçada. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de voltar a pintar. A arte sempre foi meu refúgio, e eu a havia abandonado por tempo demais. Então, comprei pincéis, telas e comecei a procurar referências online. Foi assim que cheguei até aquele anúncio estranho, escondido num fórum de artistas. Ateliê silencioso, luz natural, aberto para visitações. Inspire-se, traga sua presença, deixe seu nome. E um endereço sem complemento, como se fosse um segredo compartilhado só com quem realmente estivesse disposto a ir. O ateliê ficava numa parte antiga da cidade, onde os casarões parecem ter parado no tempo. Cheguei num sábado de manhã, com o céu coberto por nuvens espessas e um vento constante que não combinava com o calor abafado daquele dia. A fachada era discreta, quase invisível, escondida entre duas lojas fechadas. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar, esperando ouvir alguém, mas tudo que veio foi o ranger da madeira e o cheiro de tinta ressecada. Não havia recepção, nem indicação de horário ou regras. Era como se o lugar estivesse esperando por mim. Os quadros nas paredes não tinham assinatura. Eram imagens perturbadoras, não pela técnica, que era impecável, mas pelo conteúdo. Rostos parcialmente borrados, figuras humanas distorcidas como se estivessem sendo puxadas para dentro da tela. E o pior, em todos os quadros, havia sempre o mesmo detalhe. Uma espécie de mancha escura no canto inferior direito, quase imperceptível à primeira vista, mas que parecia se mover quando não se olhava diretamente para ela. Fui avançando pelos corredores, cada vez mais convencido de que aquilo não era um espaço comum. Havia uma espécie de salão maior nos fundos, com uma única tela em branco montada num cavalete. Ao lado, uma cadeira vazia e um bilhete escrito à mão. Pinte o que vê, e verá o que pintou. Aquilo me intrigou. Peguei os pincéis disponíveis, todos organizados por cor, como se alguém os tivesse preparado, e comecei a pintar. No começo, não sabia exatamente o que estava fazendo. Meus movimentos eram automáticos, quase como se outra parte de mim soubesse exatamente para onde cada cor deveria ir. Quando percebi, a imagem formada era a de um corredor, o mesmo pelo qual eu havia passado para chegar até ali. Mas na minha pintura, no fundo do corredor, havia uma figura. Alta, magra, sem rosto. O tipo de imagem que te faz querer rasgar a tela, mas que também te hipnotiza. A figura me encarava com algo que não se pode explicar com palavras. Uma presença que parecia querer sair da tinta. Foi então que as luzes começaram a piscar. Não de forma abrupta, mas lenta, quase como se estivessem respirando. A tela começou a escurecer sozinha, mesmo sem que eu a tocasse. A mancha que antes aparecia nos outros quadros agora surgia na minha pintura, crescendo como um mofo vivo. Tentei recuar, mas a cadeira onde eu estava sentado havia sumido. O salão parecia maior do que antes, e o ar mais denso, como se eu estivesse debaixo d'água. As janelas, que antes deixavam entrar a luz difusa do dia nublado,
agora mostravam uma escuridão absoluta, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Foi quando percebi o som, algo entre um sussurro e um grito abafado, vindo de dentro da tinta. E a figura na pintura não estava mais ali. Ela não estava mais só na pintura. Corri pelos corredores, mas nada estava no mesmo lugar. As salas se repetiam, os quadros mudavam de posição, e a sensação de ser observado era sufocante. Os rostos das figuras distorcidas nas obras agora tinham olhos, e seguiam meus movimentos com uma precisão impossível. Comecei a gritar por ajuda, mas o som da minha voz era engolido pelas paredes. Até que encontrei uma porta diferente, no fim de um corredor que eu não lembrava de ter visto antes. Ao abri-la, voltei para o salão inicial. Mas não havia mais cavalete, nem pincéis, nem bilhete. Só a minha tela, com a pintura finalizada. E lá estava eu, retratado perfeitamente. Mas havia algo a mais. Meu reflexo na pintura sorria. Eu não estava sorrindo. Consegui sair do ateliê, cambaleando pela rua como se tivesse voltado de um lugar onde o tempo não existe. Ninguém me viu entrar ou sair, segundo os vizinhos. E o endereço não consta em nenhum registro. As fotos que tirei desapareceram do meu celular. A pintura, no entanto, me acompanha até hoje. Porque quando cheguei em casa, ela estava lá, emoldurada, pendurada na parede da sala. Eu tentei me livrar dela. Queimei, joguei fora, destruí com um martelo. Mas sempre que acordo, ela está de volta, em um lugar diferente da casa. Às vezes, a figura que aparece nela muda. Outras vezes, o fundo parece mais escuro, como se algo estivesse se aproximando. A cada noite, ela sorri um pouco mais. Hoje, antes de dormir, percebi que há algo diferente. A figura atrás de mim na pintura tem um contorno mais nítido. Parece estar me tocando no ombro. E no vidro da moldura, notei algo pela primeira vez. Uma pequena frase escrita com o que parece ser tinta vermelha. Agora você é parte da galeria. Eu não sei o que fiz para ser escolhido. Não sei o que quer aquela entidade, ou presença, ou seja lá o que for. Mas sinto que estou me apagando. Como se minha imagem estivesse sendo drenada para dentro da moldura, pincelada por pincelada. Se um dia você topar com um ateliê escondido, onde os quadros parecem respirar, não entre. E se entrar, não pinte. Porque nem toda arte nasce da inspiração. Algumas surgem do vazio. E o vazio sempre quer mais. Me diz uma coisa, você já se sentiu observado por algo que você mesmo criou? Eu nunca gostei de espelhos. Desde criança, tinha uma sensação incômoda ao encarar meu reflexo por muito tempo, como se houvesse algo ali que não devia estar. Meus pais diziam que era só imaginação, fase de criança. Mas aos poucos, fui criando o hábito de evitar qualquer superfície refletiva. Cresci com esse desconforto, e mesmo na fase adulta, evitava olhar no espelho com luzes apagadas ou durante a madrugada. Parecia uma paranoia inofensiva, até que algo aconteceu. Algo que me fez questionar se o que eu via no reflexo era realmente meu reflexo. E se, na verdade, aquilo sempre foi outra coisa, apenas fingindo ser eu. Era final de novembro, eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento, pequeno, mas aconchegante. Um daqueles lugares que você aluga já mobiliado, com móveis antigos e objetos que parecem ter histórias que ninguém quer contar. O banheiro tinha um espelho ovalado, emoldurado em madeira escura, claramente fora de época. Achei estranho no começo, mas decidi deixar. No terceiro dia ali, notei que o espelho não refletia exatamente o que acontecia no cômodo. Pequenas diferenças, a luz parecia mais fraca, as sombras mais longas, e uma vez, juro que vi minha própria imagem piscando, mesmo sem piscar. Pensei que fosse cansaço, ou o efeito da iluminação. Mas então as coisas começaram a sair do controle. Comecei a perceber que o reflexo agia com um pequeno atraso. Quando levantava a mão, a imagem me imitava um segundo depois. Testei várias vezes, até ter certeza. Era como se o reflexo estivesse me observando, e só depois reagisse. Certa noite, enquanto escovava os dentes, deixei cair a escova no chão. Me abaixei para pegar, e quando voltei, o reflexo ainda estava abaixado. Parado, me encarando de baixo para cima com os olhos fixos e sem piscar. Não gritei. Fiquei imóvel, esperando, até que ele lentamente se levantou e retomou a posição correta, como se estivesse corrigindo um erro. A partir daí, comecei a tampar o espelho com um lençol. Achei que isso resolveria. Mas foi aí que os barulhos começaram.
Durante a madrugada, ouvia o tecido sendo puxado, como se alguém do outro lado estivesse tentando descobrir o que havia aqui fora. As batidas na moldura aumentaram, primeiro leves, depois mais urgentes. Passei a dormir com a porta do banheiro trancada, mas certa noite acordei com um estalo alto. A porta estava aberta, e o lençol havia sido arrancado. O espelho estava limpo, brilhando de forma anormal, e o quarto inteiro parecia mais frio. Aquela noite foi a primeira vez que sonhei com ele. No sonho, eu estava dentro do espelho, vendo o eu do lado de fora viver minha vida. Conversar, rir, sair. Enquanto eu gritava preso atrás do vidro, ninguém ouvia. Acordei com a garganta seca e a sensação clara de que algo havia sido trocado enquanto eu dormia. Desde então, coisas começaram a sumir do meu apartamento. Uma camiseta, meu par de tênis favorito, meu relógio. E, curiosamente, quando olhava para o espelho, mesmo com ele tampado de novo, sentia que minha imagem usava essas coisas. Como se estivesse pegando pedaços da minha identidade, absorvendo fragmentos do que me fazia ser eu. Fui ficando mais apático, esquecendo pequenos detalhes do meu dia. Uma amiga comentou que eu parecia diferente, mas não soube explicar. E então, um dia, eu me vi, do lado de fora da janela. Não era uma ilusão. Era exatamente eu, me olhando de fora, com uma expressão que eu nunca tinha feito. Eu paralisei. E naquele momento, soube que algo tinha escapado. Os espelhos começaram a se comportar como portais, mostrando versões diferentes do meu próprio apartamento. Às vezes, a luz no reflexo estava acesa quando a real estava apagada. Em outras, havia objetos que eu nunca comprei. Mas o pior foi quando notei a presença dele ali, meu reflexo, agindo por conta própria, me observando com uma expressão neutra, como se estivesse esperando o momento certo. Cheguei a filmar, mas os vídeos não mostravam nada anormal. Mostrei a um amigo, que me disse para procurar ajuda profissional. Mas ele mesmo me mandou mensagem no dia seguinte dizendo que não se lembrava de ter visto nada de estranho. Como se a memória dele tivesse sido apagada. A única constante era o espelho, e a figura que se parecia cada vez menos comigo. Na última vez que encarei o espelho, senti como se o ar tivesse parado, como se o tempo congelasse por alguns segundos. E vi algo que nunca vou esquecer, meu reflexo me encarando com olhos negros, sem brilho, e sorrindo, com atraso. Não um sorriso meu, era um sorriso dele. E então, do nada, senti como se tivesse sido puxado de volta para dentro de mim mesmo. Um choque, como acordar de um desmaio. Desde então, não tenho certeza se ainda sou eu. Meus gestos são os mesmos, minha voz é igual, mas às vezes me pego fazendo coisas que não lembro de ter decidido. Como se parte de mim estivesse agindo por conta própria. E o espelho? Ele está coberto. Tranquei o banheiro, mas ainda ouço batidas lá dentro, principalmente à noite. Como se ele estivesse impaciente. Como se fosse só uma questão de tempo. Às vezes, eu me pergunto, e se aquele reflexo sempre foi algo à parte, algo que observa e aprende com cada movimento nosso? E se, no momento certo, ele decide que é a vez dele? Eu ainda não sei o que é real. Mas se você tem um espelho antigo, e já sentiu um desconforto ao se olhar tarde da noite, talvez você também tenha um reflexo esperando. Talvez ele só precise de um pequeno descuido. Me diz, você tem certeza de que quem te olha de volta é realmente você? Eu nunca soube explicar o motivo, mas sempre tive medo do som de passos atrás de mim quando estou sozinho. Aqueles estalos secos no piso, lentos e espaçados, que parecem vir de alguém que não tem pressa, mas que sabe exatamente onde você está. Isso começou quando eu me mudei para o último andar de um prédio antigo no centro da cidade. Era um apartamento pequeno, silencioso, com janelas altas e piso de madeira que rangia com facilidade. No começo, achei reconfortante o silêncio absoluto do andar. Mas a tranquilidade só durou até a primeira noite em que ouvi passos do lado de fora do meu quarto, mesmo sabendo que ninguém mais morava naquele andar. Eu tinha acabado de me mudar. Tinha perdido meu emprego anterior e consegui aquele AP por um preço absurdamente baixo, o que, na época, achei sorte. O prédio era daqueles com arquitetura dos anos 50, corredores longos, elevador antigo que demorava minutos para chegar e vizinhos que mal se olhavam no rosto. O zelador era um senhor de fala arrastada e olhar sempre inquieto. Ele só me alertou para nunca deixar a porta do fundo do corredor aberta à noite. Achei que fosse algum protocolo de segurança, talvez para evitar que moradores de rua invadissem o prédio.
Mas o estranho era que essa tal porta não dava para lugar nenhum. Apenas um vão escuro, como uma extensão esquecida do edifício. Um detalhe que, à luz do dia, parecia inofensivo, mas que à noite, com a penumbra escorrendo pelas frestas, se tornava quase impossível de encarar por muito tempo. A primeira vez que ouvi os passos, eram 2 da manhã. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Estava deitado, sem sono, e o som veio como uma sequência lenta. Toque, toque, toque. Pareciam pés descalços sobre madeira. Eu me levantei devagar, espiando pela fresta da porta do quarto, mas o corredor estava escuro e vazio. O som havia cessado. Voltei a dormir com dificuldade, tentando racionalizar. Mas as noites seguintes trouxeram algo novo. Além dos passos, senti um cheiro forte de madeira úmida e poeira antiga, como se o próprio ar estivesse apodrecendo ao meu redor. E o mais perturbador, comecei a sonhar com aquele corredor. Sonhos em que eu caminhava até a porta do fundo e ouvia alguém sussurrando meu nome do outro lado, como se estivesse colado na madeira, esperando que eu abrisse. Uma noite, o sonho se tornou mais vívido. Eu andava pelo corredor, e as luzes iam se apagando uma por uma atrás de mim, até que cheguei diante da porta do fundo. Dessa vez, ela estava entreaberta, revelando uma escuridão densa, quase líquida. Uma mão fina e pálida escorregava para fora, tocando o chão, como se algo quisesse sair. Acordei suando frio, mas o cheiro de madeira úmida ainda estava no quarto. Me levantei. Quando saí para o corredor, o lençol que eu costumava usar para tampar a fresta da porta estava no chão. A porta estava entreaberta, não completamente, mas o suficiente para deixar passar o vento gelado que nunca senti antes ali dentro. E no chão, havia pegadas descalças, como se alguém tivesse acabado de sair dali. A partir dessa noite, tudo piorou. Objetos começaram a mudar de lugar sozinhos. Uma vez, encontrei meu despertador dentro do micro-ondas. Meu celular tocava de madrugada com chamadas que não ficavam registradas no histórico. E os passos passaram a vir do lado de dentro do apartamento. A sensação era como se algo tivesse atravessado a porta e agora estivesse explorando cada canto da minha vida, aprendendo a me imitar, a ocupar meu lugar. Comecei a notar minhas roupas fora do lugar, uma marca de mordida no sabonete, até mesmo a água do chuveiro sendo usada quando eu estava fora. Era como dividir o apartamento com alguém que nunca se deixava ver, mas que fazia questão de deixar rastros. Certa madrugada, ouvi batidas leves na porta do quarto. Eram insistentes, mas contidas, como se quem estivesse do outro lado quisesse que eu me aproximasse, não por violência, mas por curiosidade. Respirei fundo e encostei o ouvido na porta. Silêncio, mas havia algo ali, uma presença densa, que não precisava de som para se fazer sentir. Abri lentamente, e o corredor estava vazio, exceto por um detalhe: a porta do fundo do andar estava completamente aberta. O breu tomava o espaço como uma névoa viva. E por um segundo, eu vi algo se arrastando de volta para dentro, algo com formato humano, mas articulações tortas, como um reflexo distorcido de mim mesmo. A porta então se fechou sozinha, como se aquele lugar tivesse se alimentado de alguma parte minha. Depois disso, me mudei às pressas. Nunca voltei lá, nem quis saber quem mora no prédio agora. Mas, às vezes, ainda sonho com aquele corredor. E, o pior, acordo com cheiro de madeira úmida no quarto, mesmo vivendo em outro bairro. Já me peguei olhando pela fechadura do meu novo AP, esperando ver o corredor antigo do outro lado. Não vejo mais meu reflexo da mesma forma. Me sinto diferente, como se parte de mim ainda estivesse lá, ou como se algo tivesse saído no meu lugar. E você? Já ouviu passos quando sabia que estava sozinho? Já abriu uma porta que não devia? Às vezes, o que a gente chama de curiosidade é só um instinto tentando nos fazer fugir.